Boa noite. Hoje vamos para uma aula de reposição, excepcionalmente numa quinta, para a gente conversar aí sobre Mateus capítulo 12. Penúltima aula, né? A última é terça-feira que vem já. Meu Deus, que loucura. Eu estava pensando sobre isso agora, eu digo, meu Deus, eu me sinto como se estivesse começando esse projeto ainda, parece que eu não amadureci, não. Tipo, já está acabando o primeiro semestre, socorro! Mas tudo bem, né? Tudo bem. Faz parte, faz parte. Vamos fazer um Pai Nosso para a gente. Ai, que está todo mundo cansado nesse fim de ano, muito corrido, né? E que a gente possa ter esses minutinhos para Deus, para a gente mesmo, né? E que acho nada melhor que um Pai Nosso, né? Para a gente se conectar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Esse capítulo 12, acabou que eu não organizei mesmo a leitura dele, né? Mas eu vou trazendo para vocês aqui. Ele é grande, eu vou resumir ele um pouco mais, mas ele está cheio de ensinamentos de Jesus e muitos daqueles versículos que, inclusive, a gente conhece bem. A gente costuma ouvir mais vezes alguns versículos desse capítulo 12, né? Então, vamos começar aí. Lá no início do capítulo 12, não, início do, perdão, é que a gente fez o 12 até o 21, aí lá no início, que é da aula de hoje, que é o 22 em diante, ali 22, 23, 24, né, tá contando uma história de que trouxeram para Jesus um que eles chamavam endemoniado, que estava cego e mudo, e Jesus o curou. Aí, de novo, a gente até falou nas outras aulas, né, nessa hora ali que ele fez essa cura novamente, o povo que viu ficou até na dúvida, poxa, será que ele é mesmo filho de Deus, porque mais essa cura e tal, né? Mas aí os fariseus vieram, os fariseus, os sacerdotes da época, né? Vieram e falaram, não, Jesus é seguidor de Beelzebub, Satanás, sei lá que palavra usar. Na tradução que eu li estava Beelzebub. E ele faz curas para o demônio, né? Por isso que ele consegue, ele não faz curas, ele expulsa o demônio, né? Então era essa a teoria dos sacerdotes da época que não queriam aceitar Jesus. E aí, do 25 ao 29, mais ou menos, Jesus, então, sabendo dessa maldade, desse jeito de pensar dos fariseus, ele começou a falar, então, o seguinte, que todo reino, né, que é dividido, se tem um reino, né, que é onde tem metade do povo que pensa de um jeito e metade do povo que pensa de outro jeito, ele acaba caindo em ruínas, porque ele é um reino dividido. Ele não é um reino que vai crescer e que vai se manter, né? E aí, o que Jesus, argumentando, então, continuou? Se Satanás está expulsando Satanás, né? Então quer dizer que eles estão agindo contra eles mesmos, né? Então seria um reino que está dividido e que não se manteria, que ele se derrubaria sozinho, né? Jesus dizendo isso, né? Então se eu estivesse agindo por Satanás, eu estaria se Satanás estivesse permitindo que fossem expulsos outros seguidores de Satanás também, esse reino não iria se manter, né? Porém, Jesus disse assim, agora, se eu estou expulsando demônios em nome de Deus, né? Isso quer dizer que o reino de Deus chegou para o povo, né?
Oi, irmã, bem-vinda. Então, querendo dizer assim, que não haveria divisão, então, né? E que se ele agindo para o bem, estaria expulsando o mal e que o bem ganharia, né? Não teria aquela divisão como se eu usasse a teoria, digamos assim, dos fariseus. E aí Jesus continua dizendo, aí que vem algumas máximas, algumas frases que a gente costuma até ouvir com mais frequência, né? Jesus disse, né? Aquele que não está comigo está contra mim. Aí tem pessoas que podem dizer, mas Silmara, isso não é verdade, porque às vezes eu não quero estar com Jesus, mas também não sou contra ele, eu sou em cima do muro, sei lá, ou eu não faço nada, né? Eu fico na minha, né? E aí a gente volta a uma coisa que a gente estudou lá no comecinho, quando eu falei assim que a gente estava conversando sobre o não agir no bem. O simplesmente não fazer o mal não basta. Porque se você só não faz o mal, mas também não faz nenhum bem, né? Você fica ali só parado, estacionado, você está favorecendo o mal. Então, mesmo que você diga, né, que não está contra Jesus, mas que também não faz nada de bom, não está com ele, andando de mãos dadas com ele, de qualquer forma, a gente estaria, então, né, ajudando o mal a vencer, digamos assim. Quando os bons não agem, que o mal vence, digamos assim, né? Então, essa frase que Jesus disse no versículo 30, aquele que não está comigo está contra mim, só reforça o que ele já falou lá no comecinho. Não peguei aqui o capítulo, mas a gente estudou, vocês devem se lembrar. Seguindo, né? Uma coisa que eu achei bacana, que todo pecado e toda blasfêmia serão perdoadas aos homens, todos os pecados, até pecados feitos contra Jesus, falando mal de Jesus, serão perdoados. Mas que se fossem contra o Espírito Santo, não teria perdão, né? E nem nessa e nem nas próximas eras, né? E eu até vi recentemente, essa semana, eu vi o filme novamente do A Cabana. Ele é um filme bacana, assim, para ilustrar, né? Não sei se todos já viram, mas lá mostra Deus, né? Jesus e o Espírito Santo. E aí me lembrei disso, porque, na verdade, eles se confundem em si, né? O Espírito Santo é Deus agindo, né? Jesus é o Filho de Deus e representa ele também, né? Então ficou aquela baguncinha lá nesse filme, e acabei me lembrando aqui que se a gente peca contra o Espírito Santo, na verdade a gente está pecando contra Deus, é o próprio Deus que a gente estaria blasfemando, falando, né? E que seria então inadmissível, né? Também me lembrei que lá no Rio Grande do Sul tem um dialeto italiano dos italianos que vieram com muito sofrimento na época, né? Enganaram, né, os italianos que foram morar lá na região, dizendo que iam ter terras para cultivar e o aparato para isso ser feito. E vieram, né, sem ferramentas, só com as famílias. E quando chegou ali, eles tinham que lutar com onças na unha, para as onças não comer a família, não tinha onde morar, não tinha ferramenta, e sofreram muito para levantar. Né? Tinha terra ali, eles simplesmente pegaram terras, né? Alguém do Brasil, na época, liberou, pode pegar a terra ali. Mas não tinha condições, foi muito sofrido. Mas, então, esse dialeto italiano que veio de lá tem um palavrão em italiano que as pessoas falam sem nem pensar, né? Lá no Sul fala muito, lá na cidade dos meus pais. E que, se tu for traduzir o palavrão, você está xingando Deus naquele palavrão. E eu me lembrei disso também. Às vezes as pessoas repetem as coisas e nem se tocam que está blasfemando até contra Deus ali, numa irritação, numa coisa, né? E repetem uma coisa que talvez nem sei se todos que repetem, porque tem gente que eu já vi falando que nem sabe o dialeto italiano mesmo, então nem sei se eles sabem a tradução verdadeira.
mas usam como um palavrão, então, complicado, né? É um palavrão, nem vou repetir. Mas, assim, que a gente pense, né, que Jesus explicou que todo pecado e blasfêmia que for contra o Espírito Santo, não haveria perdão, entre aspas, né? Eu acho que, no fundo, Deus é pai, Deus é amor, e ele vai acabar, né, perdoando tudo. Mas que se a gente tem consciência disso, e mesmo assim fizer, aí que é complicado, né? Então, talvez agora que a gente leu aqui, né, estudou, ixi, não posso falar mal de Deus, não. Mas continuando. Ah, pode falar, Rosa. Interrompendo, só uma curiosidade, você falou disso, eu lembrei, né? A gente estava falando do Quebec, né? Ah, sim. Os franceses, né? Os franceses canadenses, né? Eles se rebelaram contra a igreja, né? E acho que 90% dos palavrões, né, da região do Quebec são religiosos, palavras religiosas. Eles se revoltaram tanto que realmente foi de zero, né? Não, de 8 a 80, né? Todos os palavrões são religiosos. Meu Deus. Pois é. Pois é. Mas vamos lá, né? Então, na sequência também, Jesus fala novamente da árvore, que a árvore é conhecida pelos seus frutos, que não tem como uma árvore boa dar um fruto mau e nem como uma árvore má dar um fruto bom, né? Então, a gente sabe, né? Se realmente a gente lá dentro de nós, né, somos árvores boas, então a gente tem como dar um fruto bom, mas se a pessoa não é uma árvore boa, ela pode até fingir, pode até tentar aparecer, pode até revestir palavras de algo, mas no final das contas não vai conseguir dar um fruto bom, ser boa, né, na prática, porque é o que tem dentro dela. E aí, na sequência, inclusive, vem aquela frase também que a gente muito conhece, o versículo que fala que a boca fala do que está cheio o coração. Tem a ver com a árvore também, né? Se eu sou uma árvore boa e dou bons frutos, então, quando eu falo, eu vou falar coisas boas. E se eu não souber falar as coisas boas, eu vou ficar quieta. Talvez a gente falta ficar quieta, né? Mas falar coisas boas, nós já estamos no caminho, todos nós, né? Do projeto já estamos no caminho. Mas falta aprender a ficar quieto quando não tiver coisa boa para dizer. Mas realmente a boca fala do que está cheio o coração. Quantas vezes a gente encontra pessoas que só murmuram, reclamam, e aí a pessoa, assim, olhando de fora, né? A pessoa tem casa, comida, filhos, estudando, né? Tá tudo razoavelmente bem, mas sempre tem aquela lamentação, aquele murmurar de algo. E aí, quando ela começa a falar, só sai negatividade ali da boca dela. E é isso que está dentro do coração dela, né? Já quem já está com o coração mais feliz, mais ali alinhado com Jesus, com os ensinamentos, com ver as coisas boas, sim, saber que tem as dificuldades, mas ver as coisas boas e na medida do possível, não murmurar realmente, porque reclamar aqui ou ali de algo que está incomodando a gente, bater um papo com alguém que está fazendo algo que a gente não esteja gostando, filhos, parentes, amigos, né? Tudo bem, faz parte, né? Mas agora murmurar mesmo, não. Murmurar é aquela coisa de tempo inteiro, não sai uma palavra digamos assim, de bom fruto, né? Uma palavra boa mesmo. E é engraçado que tem muitas pessoas, eu percebi isso ontem. Eu tenho uma grande amiga minha de muitos anos, vocês não conhecem ela, porque ela nunca entra nas minhas coisas online, apesar de eu convidar. Mas ela fala muito assim, de Deus, que ouve música de Deus, que ora, né? Mas quando tu conversa com ela, é só lamentação, só murmurando de tudo. E murmurando, assim, coisas do passado, que, tipo, já passou, que ela diz que perdoou X pessoa, perdoou Y pessoa, mas fica relembrando e contando de novo, e de novo, e de novo. Então, isso dá para perceber que o que tem no coração dela é o que ela tem falado, né? Que são as lamentações.
e ela fica escondida atrás de um véu de uma peneira, né? Sabe, sol com peneira, assim? Porque aparentemente ela não parece assim de cara, mas se tu conversa mais tempo, aí tu percebe o quanto a pessoa murmura o tempo inteiro. E ela sempre foi assim, só que eu acho que antes eu ficava na minha, eu não percebia, mas agora me incomoda. Eu até tentei dizer umas coisas para ela, já que é uma amiga de muitos anos, né? Mas ontem até dei uns toques, assim, falei, mas deixa isso para lá, já passou, né? Ah, não, isso tu já me contou, mas, ó, mulher, nem fica lembrando, deixa isso para lá, né? Sabe, tentando, mas olha, é difícil, viu? Antigamente eu só escutava e ficava quieta. E agora tá me incomodando, tipo, eu tô evitando de parar na casa dela muito tempo para conversar, porque senão é capaz dela ficar até chateada comigo, porque no fim das contas, se eu ficar falando, eu que ainda sou errada, né? Então, eu que tenho que entendê-la, né? Mas de qualquer forma não é fácil. Fala, irmã. Desculpa, Sil. Pode falar. É que você falou uma coisa, eu me lembrei, rapidinho. Eu lembrei disso, como você falou da murmuração. Eu acho que ela está naquela questão que você, não sei se você lidou muito com animais, eu aprendi isso por causa da própria vida no mosteiro, por causa da regra de São Bento, que é chamada ruminácio. É aquilo que o boi faz, não é? Antes dele engolir, ele não volta, ele fica ruminando, não é? É mais ou menos isso. A pessoa passa a vida toda ruminando, que no latim chama ruminácio, né? Então, eu acho que fica assim, sabe? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Isso aí, só o Espírito Santo é que pode mudar. Só o Espírito Santo. Na verdade, é ela, né? Quando ela perceber um dia... Exatamente. Mas é aquela coisa, quando dá oportunidade, eu tento dar uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, claro. Sem digamos, não é por amor a ela, não é por, assim, não é pelo mal, não é para apontar os erros, mas assim, quando eu posso, eu vou dando uma palavrinha, não, minha amiga, isso aí tu tem que deixar para lá, né, e tá, vou tentando, né, mas é complicado. Não, é verdade. E, então, daí na sequência, nossa, eu achei muito rico a Bíblia inteira é rica, mas tem vezes que a gente estuda 30 versículos e se tira ali uma coisa ou outra, e esses aqui são bem, bem ricos também, quase que como, na minha opinião, o próprio Sermão do Monte, né, porque tem vários detalhezinhos, né. Aí no 35 ele fala da questão do tesouro, né, que se a pessoa que detém um tesouro é mal, vai acabar usando aquilo para o mal. E se a pessoa que detém um tesouro é boa, vai usar aquele tesouro para o bem, para coisas boas, né? E é uma coisa que a gente acaba, às vezes, não pensando, né? Tem gente que diz que o dinheiro é endemoniado, que ter dinheiro é sinônimo de ser ruim, né? Que as pessoas que têm muito dinheiro se perdem. Claro que eu concordo que a prova da riqueza, na minha opinião, tá? É muito mais difícil que a prova da pobreza. Que você já nasce com tudo ali na mão, vai ser difícil aquela pessoa ali, se não tiver uma boa educação por parte dos pais, vai ser difícil a pessoa sei lá, não ser nariz empinado, não achar que pode tudo e tal. Já vem meio que de berço, né? Assim, depende, claro, da educação, não são todos. Eu só acho que é mais difícil para aquela pessoa que nasceu nesse meio, tipo, realmente se esforçar em ser um cristão de verdade, do que quem é mais humilde, porque daí é o esforço, a correria de dar valor no trabalho, dar valor nas pessoas, dar valor nas oportunidades, dar valor no dinheiro, e aí nas dificuldades, e aí vai aprendendo. Eu acho que é mais fácil aprender a ser cristão de verdade quando a prova não é de dinheiro. Porém, não é o dinheiro que faz a pessoa ruim, né? É a pessoa que, se ela é ruim, ela vai usar o dinheiro para coisas ilegais, né? E se ela é boa, ela vai usar para coisas boas. Então,
um grande exemplo é você ter condições de montar uma empresa e dar milhões lá, vários, alguns, mesmo que seja um emprego, né? Você está ajudando a humanidade, aquela pessoa a crescer, desde que, claro, valorizadas as suas horas, suas coisas de trabalho corretamente, segundo a lei, né? Mas também a lei de amor, né? De fraternidade, de entendimento, de respeito. Então, às vezes, ter um dinheiro onde você usa para coisas boas é maravilhoso também, né? Mas eu admito que eu acho que é mais difícil a prova da riqueza, digamos assim, nesse mundo, né? Mas achei bem bacana que ele lembrou aqui também, ele foi falando esses itens, né? Isso aí foi no 35. Aí no 36, ele fala que os homens vão dar conta lá no juízo final. Esse aí me doeu, gente. Eu fiquei pensando, meu Deus, os homens, eu até anotei a frase, os homens darão conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Eu digo, Jesus, Maria José. Porque uma coisa é você falar no mal, é agir no mal, é querer tomar vantagem. Outra coisa é falar coisas inúteis, né? Talvez a gente fale com frequência coisas inúteis. Assim, porque às vezes a gente tá, sei lá, tô lá na fila do mercado, daí um senhor ou uma senhora fala da chuva, fala do tempo. Não seria inútil, né, gente? Agora eu tô pensando, é uma atenção que tu deu para a pessoa, mas, tipo, não é uma fala, não é uma fala nada, tu só deu uma atenção ali e conversou, mas não quer dizer que seja inútil, né? Não, agora eu fiquei pensando, acho que dá para concordar comigo, né? Mas, assim, eu acho que de toda palavra inútil, a gente tem que pensar, né, um pouquinho, porque quantas vezes eu acho que a gente gasta um tempo também em coisas assim, sem sentido, inúteis mesmo, né? E tudo bem, né? Mas Jesus disse no versículo 36 isso, né? Que a gente tem que dar conta no juízo. Mas claro que eu acho que aqui ele quis dizer agora falando mesmo, né? É que está escrito inútil na tradução da Bíblia que eu peguei, né? Mas eu acho que ele quis dizer aqui o seguinte, pessoas realmente, tipo, tinham pessoas querendo acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Lá no comecinho a gente viu. Só que daí os fariseus vieram, não, isso aí ele fez porque ele é mancomunado lá com Satanás. Então, são palavras inúteis, ficasse quieto, né? Tipo, falando coisas que não sabem, né? Afastando as pessoas do caminho correto ou chamando pessoas para o caminho errado. Eu acho que tem a ver mais com isso que a gente vai ter que dar conta de cada palavra que a gente vai falar lá no final, nesse sentido de inútil para a pessoa que está ouvindo, que não seja útil para elas para o bem, né? Digamos assim. Mas eu vejo que nós, hoje em dia, principalmente com essa internet maluca, a gente gasta um grande tempo da gente, uns menos, outros mais, mas é um bom tempo na internet com coisas inúteis. Inúteis mesmo, porque colagem, fazer o caderno, verso journal, isso não é inútil, isso é terapêutico, né? Mas eu digo coisas inúteis mesmo, mas aí depois fazendo uma fala melhor, eu pensei aqui com vocês, porque eu tinha pensado nessas conversas sem sentido que às vezes a gente tem na rua. Alguém fala alguma coisa, aí tu só concorda, tipo, né, só para não ser... Mas aí isso aí não é inútil, na verdade, tu tá dando uma atenção para a pessoa, no fim, só aquele concordar ali pode ser que a pessoa fique bem, então não... Acho que esse sentido realmente é de palavras que não forem úteis para aquelas pessoas que para o bem, digamos assim, tudo que você levar fúteis, né, Sil? Palavras fúteis, vazia, que não vai encher para nada e nem vai colaborar em nada. Vou até anotar, porque eu estava usando só inúteis, né? Fúteis, vazias. Não vai colaborar em nada para o bem. Nada. Né? Nada. Isso mesmo. Anotei. Palavras vãs, né? Vãs, isso mesmo. E aí ele continua no 37, que pelas palavras, pelo que a gente fala, né, a gente ou vai ser absolvido ou vai ser condenado. E
claro que a gente sabe que tem pessoas que falam coisas bonitas e agem diferente, né? Mas é difícil, é que nem a história do que tem, o que a boca fala está no coração, né? Então, aquela pessoa que pode, por um momento, enganar a gente falando coisas bonitas e no coração só tem coisa feia, vai acabar mostrando, a gente vai acabar vendo, né? Então, no final, a gente realmente tem que pensar em a nossa fala mostrar realmente o que tem no nosso coração, que é o que a gente tem estudado, tem se esforçado para ser essa pessoa melhor, essa pessoa cristã de verdade, né? E aí lembrar que é isso que nos absolverá ou condenará no juízo final. Eu até me lembrei ontem, a Ana Júlia olhou para minha cara. Não, eu estava trocando o vestido por uma roupa, e ela é menina, não sei lá, ela estava aqui dentro e eu tirei, né? Tirei a roupa e fui botar, mas eu estava de calcinha, sutiã e tal. Daí ela olhou para mim, mãe, quantos anos você tem? Eu falei, 43. Ela, tá. Aí eu falei, mas por que, filha? Ah, é que tu parece velho. Aí eu falei, não, eu sei que eu pareço velha, mas se uma coleguinha ou colega seu de escola, porque já aconteceu na escola antiga dela, de colegas ficarem incomodando ela, dizendo que eu era avó, por causa do cabelo, né? E ela se sentiu meio mal na época. Daí eu falei para ela, não, mas se os coleguinhas disserem que a mamãe parece velha, você defende a mamãe, diz assim, não, o cabelo dela é platinado, né? Né? Ela, não, mas não é pelo cabelo, não, é por tudo. Aí eu falei assim, tá bom, né? Eu vou fazer o quê, né? Só que daí, aí ela falou, não, mas pode deixar que se algum coleguinha algum dia disser que você tem um cabelo feio, que parece velha, eu vou dizer para eles que o seu cabelo é raro, que é difícil de ter o cabelo que nem o seu, e que o deles é tudo fuleiro, não sei o que lá. Aí eu, na hora, assim, eu falei, na hora, me toquei, eu digo, não, mas filha, olha só, tu não pode defender a mamãe, eu vou adorar que você me defenda, mas você só me defende, não pode falar mal do cabelo do outro, não é diminuindo o outro, fazendo o outro se sentir mal, pior do que a pessoa, se ela já é, né? Se tá julgando cabelo de mãe, imagina, né? Mas assim, não adianta você querer defender a mamãe diminuindo outra pessoa, não pode, entendeu? Então, se você for falar, você tem que falar só assim. Aí ela, tá legal. Engraçado, que é coisas tão pequenininhas e a gente, às vezes, ia passar em branco. Eu demorei, tipo, sabe, quando você vira assim, aí eu voltei, eu digo, não, peraí, Júlia, não pode fazer assim. Mas, às vezes, passa em branco nessa correria da nossa vida, né? Passa em branco esse tipo de ensinamento que a gente, às vezes, tem oportunidade de dar para filhos, até para amigos conhecidos, sei lá, né? Às vezes dá para dar uma faladinha assim, né? E aí eu falei, meu Deus, não pode. Por isso que a gente precisa lembrar que é pelas palavras que a gente vai ser, né, ou absolvido ou não, né, lá no final, digamos assim. Mas vamos lá, deixa eu ver o horário. Eita. De 38 a 45, eu fiz um resuminho, tá? Porque como esse capítulo é grandão, né, e esses versículos eram grandes, né, então, nessa parte ali, foi quando uns fariseus e os mestres da lei pediram para Jesus um sinal milagroso. Né? Se tu é filho de Deus, me dá um sinal milagroso aqui na nossa frente, então, que eu quero ver, né? E aí Jesus praguejou lá. Geração perversa, adúltera, vocês me pedem sinal, vocês não vão ganhar sinal nenhum, não. Vocês deviam ficar com o sinal do profeta Jonas. E aí ele fala ali rapidamente, né, que Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias lá dentro e conseguiu sair. Aí o povo, resumo da ópera, né, o povo depois vendo isso acontecer, então se arrependeram, né, viram que é possível, com fé em Deus, ser salvo e tudo mais, né, mesmo sendo comido por um bicho, um animal grande, né. Resumo da ópera, assim, com as minhas palavrinhas.
E aí ele continua e fala, ele diz assim, e eu que estou aqui agora, ele não fala eu, ele fala o filho do homem para falar de si mesmo, né? Que está aqui agora é maior do que Jonas, né? Ele não estava diminuindo Jonas, tanto que ele disse que o exemplo que eles tinham que seguir era desse sinal do profeta Jonas, né? Mas que ele era maior, porque agora ele veio com mais ensinamentos, né? Com mais exemplos, que ele era o filho de Deus que realmente veio. E também falou assim, da mesma forma com Salomão, né? Salomão, que era muito sábio, né? Aí ele fala ali na sequência, vocês têm que ficar com a fala de Salomão, né? Eu sou maior do que ele também, né? E aí acaba que ele quis dizer que essa geração da época, mas quem diz que não é a mesma geração que a gente está, né? Vai acabar terminando a vida pior do que começou devido às escolhas deles. São vários versículos ali, mas que, resumidamente, é isso que ele está dizendo. Essa geração vai acabar terminando a sua vida pior do que começou. Ele conta lá a história de um filho que sai de casa e acaba volta, encontra a casa arrumada, só que traz mais 7 pessoas ruins com ele, escolhas más, né? E acaba a vida pior do que começou. Então, ele estava meio que dizendo, as escolhas dele que fizeram ele terminar a vida dele pior do que começou. Essa geração tem esse problema. Aí ele quis dizer isso ele disse isso lá há 2000 anos atrás, né? Se for pensar nas gerações humanas mesmo, já passaram-se várias, mas quantas pessoas ainda hoje vão terminar a sua vida pior do que começaram devido às suas escolhas, né? Então, não sei se a gente está ainda nessa geração aí, ela ainda não acabou, digamos assim, porque tem muita gente, apesar da gente ter conversado na última aula que o bem é grande, as pessoas cada vez, né, só não aparece na mídia, mas que a gente conhece cada vez mais só pessoas legais, pessoas boas, pessoas tentando melhorar, porém, ainda não é a maioria, né, ainda não é o mundo inteiro, digamos assim. Não, se é a maioria ou não dá para dizer, né? Mas ainda não é o mundo inteiro. Ainda tem aqueles que fazem escolhas ruins e vão terminando a vida bem pior do que quando começaram, digamos assim, que no começo talvez teriam mais oportunidades e não aproveitaram, né? De se tornar pessoas melhores, né? E aí, no finalzinho desse capítulo, é aquela a fala dele sobre a mãe e os irmãos. Peraí, eu vou ter que tomar um gole de água. Acho que essas também a gente já ouviu falar mais vezes, né? Jesus estava falando sobre a palavra, comendo dentro do local, e aí chamam ele, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele aproveita, né, para dizer o seguinte, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe, né? Então, se uma pessoa meio descrente olhar esses versículos, já vai dizer, como é que Jesus está renegando a própria mãe, né? Não sabe quem é a mãe dele? Mas não é isso, né? A gente sempre tem que levar em consideração aquela questão da colocação das palavras como uma metáfora, como uma comparação, né? E aí ele mesmo responde a pergunta, esses que estão aqui comigo, né? Que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, que são os meus irmãos e minha mãe e tal. Mas aí ele estava renegando a família só porque a família não seguia a vontade de Deus? Ou será que seguia mesmo ou não seguia? Então, assim, na verdade, não, ele só estava usando daquele momento, ele era um exímio, um maravilhoso educador, usou daquele momento para dizer para a gente que todas as pessoas do mundo são nossos familiares, são nossos irmãos, né? Que laços sanguíneos não são só isso que define se somos
irmãos, mães e pais e tal. Então, os laços sanguíneos, na verdade, são até precários, na minha opinião, porque a gente vê 1 milhão de pessoas que não se dão, às vezes, que têm problemas com as suas famílias, mas que têm amigos e pessoas que conheceram depois, que não tem nada de consanguinidade e que são mais irmãos do que os irmãos de sangue mesmo. Isso é muito comum. Assim, vocês devem com certeza conhecer alguém assim. E até eu posso dizer assim, não que eu me dê mal com a minha irmã ou com a minha família, mas eu sou totalmente diferente deles, né? E acaba que eu tenho hoje pessoas que não tenho ligação sanguínea, que são mais irmãos meus do que a minha própria irmã. Não que eu brigue com ela, não que a gente não se dê bem, mas eu tenho pessoas que talvez hoje me ajudem mais, me apoiem mais do que a minha própria família, né? Isso é normal, acontece muito. E Jesus quis trazer essa metáfora, essa comparação ali. Não é, as famílias não estão circunscritas ali a um ambiente particular só de famílias consanguíneas, né? A família, na verdade, é o mundo todo. Assim, a gente tem muito essa dificuldade ainda, né? Quer dizer que aquele povo morrendo lá em Gaza é meu irmão também. Aquele povo lá na Colômbia, ou aquele povo que elegeu o atual presidente da Argentina é meu irmão. Digo, Então, assim, só que a gente ainda está engatinhando aí, digamos assim, nos ensinamentos cristãos, né? Mas cada vez abrindo mais, né? Eu vejo que, por exemplo, eu consigo hoje demonstrar isso mais por causa da internet, por exemplo. Que como eu vejo poucas pessoas diferentes, no caso eu, né? Porque eu não trabalho num lugar que atenda pessoas, né? Hoje em dia. Então, eu vejo que na internet eu consigo demonstrar um pouquinho mais essa questão de enxergar aquela pessoa ali como irmã em Deus, né? Como Jesus e tudo mais. Tem pessoas que dão aula, ou que estudam, ou que trabalham lá fora e atendem pessoas, aí tem a oportunidade de tentar demonstrar mais ali na prática, no tete-a-tete isso, né? E aí a gente tem um pouco de dificuldade, né? Porque aquele irmão que vem ali pode ser que seja desafiador, né? E na internet também tem gente desafiadora, né? Mas na internet é um pouquinho mais simples, na minha opinião. É só não se estressar, né? Deixar para lá. E presencialmente já não é bem assim, né? Às vezes a gente tem que engolir sapo, às vezes a gente tem que, para respeitar, né? Deixar a pessoa, né? Fazer o que ela quiser, que nem a história de um cliente, né? Cliente sempre tem a razão. Não, não tem. Porém, é assim que é falado para os vendedores, porque o vendedor não vai brigar com o cliente que está sem razão, ele vai ter que ficar quieto, por exemplo, e tentar resolver da melhor forma possível. Quem for realmente, assim, dedicado a fazer as suas atividades como se fossem para Deus, né? Que até lá no trabalho de venda, né, alguém está atendendo a gente, até ali, aquele vendedor, aquela vendedora pode, se quiser, nos atender como se estivesse atendendo a Deus, né? Quando a gente faz o nosso melhor em tudo, seja na internet, seja presencial, seja no serviço, seja no estudo, seja na família, né? E a gente começa a pensar que se eu vou fazer o meu melhor, como se eu fizesse o meu melhor para Deus, tudo começa a funcionar um pouco melhor também, apesar das dificuldades de relação que vamos continuar tendo em qualquer lugar mesmo, né? E aí eu achei bem bacana esse finalzinho do capítulo 12, por isso, por Jesus nos lembrar que somos irmãos. Até aquele lá malvado, até aquele malvado, até aquele da cor que eu não gosto muito, até aquele da cor que eu não gosto muito, até aquele que é todos. Nunca me esqueço daqueles memes que tem Jesus falando isso, mas tem que amar os homossexuais. Eu falei todos. Mas tem que amar os não sei o que. Eu falei todos, tem que amar todos. Não é fácil, né? Porque ser cristão só sendo o que eu acho melhor, para mim, não serve, né? O ser cristão de verdade, ele acaba entrando aí
nessas mudanças interiores que a gente precisa tomar. Então, vamos lá. Para colocar em prática, meu Deus, que lista grande que eu fiz aqui. Vou tentar falar rapidinho. Eu vi várias atividades aqui nessas falas todas hoje, né? Lá no iniciozinho, nos primeiros... não sei por que eu anotei isso. Olha o que eu anotei. Fazer o seu melhor por Deus, e isso trará o reino de Deus. Lá do comecinho, quando Jesus disse que se ele expulsasse Satanás, estivesse deixando expulsar Satanás, esse reino dele ia acabar ruindo, né? E que não, que era por Deus, né? Que daí então chegaria ao povo o reino de Deus. Legal, meio que costurou até com o que eu falei no final. E quando a gente faz o nosso melhor, a gente está fazendo, e fizesse como se fosse para Deus, a gente vai trazer o reino de Deus à nossa volta. Muito bacana, gostei da minha própria frase. Ó. Vamos lá. Estar com Jesus em todos os momentos, né? Em vez de estar contra ele ou de não estar, tipo, estar em cima do muro, decidir estar com Jesus em todos os momentos. A gente teria que avaliar se a gente não anda cometendo pecados, entre aspas, contra o Espírito Santo, que ele fala aqui tanto sobre essa questão de tão séria, né, para ele ser tão sério. Também sobre a árvore, né, da gente cuidar para dar bons frutos, prestar atenção no que a nossa boca fala, porque do que a nossa boca fala está cheio o coração. Então, prestar atenção, né? Avaliar também o uso do nosso dinheiro, seriam os nossos tesouros, né? Como que nós estamos fazendo uso dos nossos dinheiros, seria uma atividade bacana também. E outra que eu anotei aqui era aquela das inúteis, né? Será que nós falamos coisas inúteis? Fazer tipo uma avaliação? Eu achei essa, assim, né, muito boa. Aí, onde é que nós... também trazendo aquela fala do Jonas ali, né? Será que nós terminaremos a nossa vida melhores ou piores se a gente continuar a fazer as mesmas escolhas que fazemos hoje? Botei ali, tipo, uma reflexãozinha também sobre isso, né? E aí, respeitar e trabalhar os laços sanguíneos, porque muitos temos problemas ali com laços sanguíneos, eu não sei, né, mas sempre tem. Mas quem não tiver, então, continuar ali o respeito, a dedicação à família, mas também outra atividade seria o esforço de enxergar irmãos em todas as pessoas, né? Seria uma atividade também que daria para a gente pensar em fazer. Alguém quer escolher algumas? Ou eu vou só dizer assim, pá. Vamos ficar com aquela, principalmente das coisas inúteis. Tá? Eu sei que fúteis e vazias, não sei. Será que a gente fala muito? Será que o que a gente fala, às vezes, está afastando uma pessoa do caminho do bem? Às vezes a gente fala uma coisa assim, sem querer, né? Então, eu acho que seria bom analisar, né? Analisar se no nosso dia, no caso, né, falamos, vou botar inúteis só, mas aí entendam coisas fúteis ou sem, ou vazias, né, ou às vezes, que às vezes a gente precisa silenciar em vez de falar alguma coisa que não ajuda em nada, né, também nesse sentido, analisar o que a gente anda falando seria bacana. Isso também meio que caminha com, pelas palavras a gente vai ser absolvido ou condenado, né? Que a boca fala do que está cheio o coração. Acho que é uma coisa que junta 3, 4 ensinamentos de hoje numa só. A gente analisar o que andamos falando, né?
Essa do fazer o nosso melhor, eu não lembro se a gente fez recentemente, mas eu acho que a gente já fez. Eu estava querendo usar de novo, porque principalmente assim nessa época de cansaço, de fim de ano, cheio de pepino para resolver, problemas, né, que todo mundo passa, cada um com seus, eu sei, todos temos, né? Aí às vezes a gente até esquece de fazer o nosso melhor, né? Como se fosse para Deus. E aí eu acho que seria bacana, né? Lembrar de fazer o nosso melhor sempre. Fazer o nosso melhor. Eita, só falta uma, hein? Irmã, vou te botar no fogo agora, mas se você não tiver um exemplo que veio à mente, não tem problema, mas esses versículos que Jesus falou dos pecados contra o Espírito Santo, né, blasfêmia e pecados, você teria um exemplo? Você me conseguiria exemplos de que tipo que seria? Será que Jesus quis dizer dessas blasfêmias e pecados contra o Espírito Santo? Que eu pensei nos palavrões e tal, mas eu não consegui outros exemplos assim. Quer ver? Não é? Quando eu leio, toda vez que eu leio essa palavra, desde a primeira vez, eu penso sempre em algo que, na verdade, eu acredito que não é bem dessa maneira que Jesus queria falar aqui, até porque ele estava falando para os fariseus, né? Mas eu acho assim que Jesus mesmo fala, né? Tudo até contra ele, tudo, mas contra o Espírito Santo, porque quando você falou, né, daquela história daquele cabano, então assim, quando você na nossa tradição cristã, que a gente sabe que é um Deus, mas são três pessoas, né? E todos eles estavam juntos, estão juntos, mas eles se manifestaram de maneira também individual, digamos, não vou dizer individual, vocês entendem o que eu falo, né? Diferente, Para eu também, eu não estou falando meio de teólogos, né? Para não dizer que eu sou herética, mas né? assim, houve um momento de Jesus Cristo, nós vivemos o momento do Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo. Deus Criador, que falava face a face, depois veio Jesus e a manifestação. Eu penso que para o mundo, assim, uma coisa bem prática, a relação ao maior pecado do Espírito Santo é quando a gente renega, porque o Espírito Santo é aquele que nos ilumina. Ele é o Deus que abre os nossos corações. E se o maior pecado contra ele é acreditar que o mundo não tem chance mais, é acreditar ou não acreditar que haverá mudanças na pessoa, na minha própria pessoa. Ah, não adianta mais eu fazer isso, porque não vai adiantar. Para mim, isso é o maior pecado contra o Espírito Santo, porque ele age, mas Santo Agostinho falava isso, né? Aquele que nos criou sem nós, aquele que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Quer dizer, ele para criar, ele não perguntou, mas para nos salvar, ele precisa. Então, para que a gente seja salvo, a gente precisa também a ação do Espírito Santo e acreditar que tudo tem esperança, né? Porque o Espírito Santo é isso. Tanto tem os dons do Espírito Santo, né? Os 7 dons. E é exatamente isso, é ele que nos ilumina, ele que nos dá força. E, para mim, nós, acho que sempre viveu, né? Mas é um mundo que eu vivo, então eu só posso dizer do mundo que eu estou vivendo, né? Mas o mundo que eu vivo, o que eu sei do resto do mundo é história, mas eu não vivi. Mas, assim, para mim, o maior pecado da humanidade atual é cada vez mais as pessoas encherem a cabeça. Ah, não adianta, a pessoa não presta, tem mais é que matar, porque ele não serve para nada, ele mata. Então, eu acho não, para mim, quando eu escuto essa palavra, embora eu saiba que Jesus estava falando especificamente dos fariseus, e, né, com outra ênfase, mas dentro de mim vem isso, no mim hoje, no mundo atual que eu vivo, realmente é um dos maiores pecados, é de não perder essa esperança, sabe? Então, para mim é isso, entendeu? Como experiência, como assim, de vivência, de tudo, Deus me toca sempre cada vez mais isso, nesse pecado, né?
de não acreditar, porque se a gente não acredita, se a gente não tem esperança, como é que a gente vai viver? E São Paulo fala tanto isso numa das cartas dele, que ele diz: se Jesus não ressuscitou, se eu não tenho esperança que eu vou ser salvo, então a minha vida toda é vã. Para ele estar nesse mundo, né? É um verdadeiro masoquismo. Sofre, 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 depois o mundo, a gente acaba do nada, porque a gente crê na ressurreição. A gente crê que a gente vai se encontrar, que a gente vai ver todos aqueles que Deus nos deu. Porque que Deus é esse? Que bota a gente nesse mundo para sofrer, sofrer, sofrer. A gente se apaixona pelas pessoas, depois vai morrer cada um, depois a gente não se vê mais, cada um vai para um canto. Esse não é o meu Deus. Esse não é. Entendeu? Seria muita dureza, seria muito sofrimento, né? Esse não é o meu Deus. Então, a gente tem que ter essa certeza, mas aí tem que se abrir ao Espírito Santo, porque só Ele que pode nos dar isso, né? Para mim é assim, entendeu, Silvia? Agora, cada um tem a sua. Não, mas é perfeito. Eu até, então, pensei de usar isso, inclusive, na nossa atividade, assim, né? Que é uma sugestão, né? De exercitar a esperança. Isso. Né? Deixa eu até anotar. Exercitar nossa esperança. Eu vou botar assim, ó, no mundo melhor. Como a gente fala, inclusive, com essa época, né? Porque geralmente o fim de ano, o Natal, ele lembra muito essa questão da gente pensar no mundo melhor, a gente tem aqueles rompantes vontades de, inclusive, fazer o bem, de doar coisas, de ajudar as pessoas, né? Tem a ver essa esperança, né? Parece que o Natal traz muito isso. Eu acho que é até bacana a gente pensar sobre isso, exercitar. Na terça-feira esqueci da foto, mas eu gostaria de bater a fotinho hoje, né? Penúltimo encontro. Meu Deus, cadê? Vocês vão aparecer, meninas? Ai, a Nil apareceu. E a Cami. Cadê? Eu quero um sorrisinho. Vou botar na minha frente aqui. Ixi, eu estava focando... agora eu consegui. X. Terça-feira. Só para encerrar, já deu horário. Terça não? Oh, meu Deus, estou perdida. Sim, terça. Terça, dia 19, teria uma última aulinha. Vamos tentar falar de todo o capítulo 13 para encerrar, pelo menos mais o 13. Porém, domingo, quem puder, né, por favor, esteja lá. Vai ter o sorteio da cartinha. Lembra que no começo eu falei, quem participou mais vezes, tá, vou fazer a sominha lá das presenças. Aí vamos falar do projeto novo, daí eu quero que vocês também me falem sugestões, críticas, né, que a gente precisa melhorar e tal. Daí estou até insistindo para as meninas que não têm participado presencialmente, muitas assistem às aulas depois e me falam. Mas, né, eu falo, de repente domingo faz um esforcinho para estar lá com a gente, né? E aí vamos, claro que a Nil já me explicou na terça, que talvez não possa, mas aí a gente vai conversando, então, sobre... Eu acho que eu fiz um vídeo para explicar o projeto. Eu acho que eu vou soltar esse vídeo antes de domingo, porque daí domingo vocês podem tirar as dúvidas ou até comentar o que vocês acharam, se vocês acharam muito ruim, muito bom, muito isso, muito aquilo. Talvez eu solte, talvez, não sei, amanhã ou sábado esse vídeo. E aí, porque vai ser curtinho, né? E aí talvez domingo dá até para conversar, porque se eu for explicar tudo que está no vídeo de novo domingo, aí já consome um tempo que a gente pode, um tempo da formatura, entre aspas, do fechamento do semestre aí de aulas, tá bom, meus amores? Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Seus familiares, seus corações, seus bichinhos. Todo mundo tem bichinho. E que a gente possa estar junto domingo, se Deus quiser, na terça, para fechar com chave de ouro aí esse projeto maravilhoso. Eu agradeço muito, muito, muito por vocês terem confiado em mim, estarem aqui comigo esse tempo todinho. Gente, quando eu fico pensando que passou 6 meses, eu fico, meu Deus do céu, 6 meses. É muito tempo.
Tá bom, gente? Muito obrigada. Deixa eu encerrar aqui a gravação.